Salve, salve, estudantes e curiosos da geografia. Estamos aqui de volta, para conversar com vocês e falar do processo de industrialização no território brasileiro. Quando começa o processo de industrialização no território brasileiro? Na verdade, embora muitos historiadores, geógrafos, cientistas sociais trabalhem com a ideia e com o marco de que a industrialização brasileira só se dá a partir da década de 30, com a instalação do Estado Novo, o processo fabril no Brasil ele já se desenvolve desde 1850, com a modernização dos transportes, seja por estrada de ferro ou seja pela navegação de cabotagem. Navegação de cabotagem ele é um navio pequeno a médio, uma navegação simples que passa a ser realizado paralelamente no território, no litoral brasileiro. Então ele vai servir de abastecimento interno, ele vai redistribuir os produtos importados que chegam da Europa e também dos Estados Unidos. E o processo e as estradas de ferro, elas vão ser instaladas no interior, cada vez mais para o interior, e vão permitir uma ocupação econômica do interior do oeste de São Paulo. Então as estradas de ferro elas vão servir muito para a exportação de um produto, de um produto agrícola, que é o café, e a navegação de cabotagem vai servir para o abastecimento de um mercado interno. Então, na verdade, já na década de 50, tu já percebe, já são registradas algumas fábricas, como fábricas de chocolate, transformação do cacau em chocolate, fábricas de biscoito, fábricas de tecido, fábricas de vestuário em si, como sapato e meias também. Então tu vai ter já um processo fabril, mas esse processo fabril ele vai se destinar para o mercado interno. Então por isso que muita gente não considera esse processo como um processo industrial, porque ele vai estar voltado para o abastecimento interno. E o mercado interno ele é muito pequeno, então é uma produção industrial muito pequena também. Mas ali que começa a cultura industrial. E também quando começam a vir essas primeiras máquinas, se instalar essas primeiras fábricas, o processo de manutenção dessas fábricas e manutenção desses dois sistemas de transporte que passam a se instalar também vai ser outra coisa outro fator que vai desencadear o processo de industrialização no Brasil. Então o processo de industrialização no Brasil ele começa a partir de 1850, com a modernização dos transportes e com a instalação já de algumas fábricas. Qual é o detalhe? A divisão internacional do trabalho, que começa a se formar no século XIX, para essa divisão a gente só exporta produtos agrícolas. Aí sim, café, açúcar, drogas do sertão, ervas de ervas e remédios da floresta amazônica e da floresta atlântica, da mata atlântica. Então a gente vai estar se relacionando com outros territórios, com outros continentes através desses produtos. Então, o que vai mudar nisso daí? Sim, a partir de 1930 a gente vai começar um processo de instalação de fábricas de base. E aí o nosso processo industrial entra também na divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho, lembrando que ela é uma divisão que começa a partir da neocolonização. Quando a Europa começa a colonizar os outros continentes, a África, o Oriente Médio e a Ásia, eles começam a estabelecer, voltar aos mercados que antes eram internos para a sua centralidade, para a centralidade da sua produção industrial. Então, os outros países, os outros continentes e territórios passam a abastecer um sistema central industrial de matérias-primas e alguns produtos artesanais ou pré-fabricados, passam a abastecer esse mercado central da Europa, e esse mercado central vai redistribuir produtos tecnológicos para todo mundo. Então, o processo industrial brasileiro só entra na divisão internacional do trabalho a partir, sim, da década de 30, com a instalação da indústria de base, que a indústria de base é a produção principalmente de metal, da metalurgia, e de siderurgia, que é a produção de aço. Então o processo fabril no Brasil começa sim a partir da década de 1850 e vai se desenvolvendo ao longo de parte do Império, do Segundo Reinado e também parte da República Velha. Ok? Essa é a Geografia do Garcês, essa é a dica do dia. Vamos lá, galera, até a próxima.